Em áudio divulgado pelas redes sociais para dar uma resposta às pessoas que o questionam, o senador Magno Malta explicou a possível mudança na data da sessão do Congresso Nacional que pode instalar a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Malta lembrou que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se comprometeu a marcar a sessão entre os dias 11 e 14 de abril, chegando mesmo a gravar vídeos declarando o compromisso, mas depois afirmou que pode viajar naquele período e que a sessão seria então adiada para o dia 18. Magno Malta afirmou: o presidente Pacheco já deu declarações, inclusive na mesa do Senado, gravou com o Cleitinho, gravou com o senador Girão, recebeu o Nicolas Ferreira, falou que vai instalar. Mas agora aparece a notícia de que ele vai com o presidente Lula para a China. Penso que é um comunicado que todos nós do Congresso Nacional e o povo poderíamos receber de uma forma oficial. O senador ponderou: se o presidente diz que está indo à China e por isso vai acontecer a sessão do Congresso Nacional no dia 18, então no dia 18 vamos ter lida a CPMI. Essa é a informação que eu tenho e que é a informação que está posta até o momento. Magno Malta acrescentou: eu, pessoalmente, acho que a reunião do Congresso Nacional poderia acontecer com o vice-presidente presidindo a sessão. Mas se o presidente resolve ele mesmo fazer, vamos então aguardar o dia 18. Ao divulgar o áudio, o senador disse: assim como todos, só soube da viagem oficial do presidente Rodrigo Pacheco à China há poucos dias, na data em que ele havia marcado para fazer leitura da CPMI. Ontem, ele confirmou com o deputado Nicolas Ferreira uma nova data, dia 18 deste mês ao meio-dia. Vale lembrar que não existe a necessidade da presença do presidente Pacheco para isso, sendo que esta casa tem vice-presidente que poderá fazer a leitura e instalar a CPMI. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. O presidente Rodrigo Pacheco já barrou várias dezenas de pedidos de impeachment de ministros, ignorando inclusive um pedido com quase 3 milhões de assinaturas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vem sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!
Passando aqui para informar vocês, porque muita gente perguntando, muita gente na internet, muita gente nas nossas redes sociais e o povo na rua, no aeroporto, onde eu passo. Essa CPMI vai acontecer ou não? Será lida ou não? Bem, todos nós sabíamos que dia 11 nós teríamos uma reunião do Congresso Nacional, onde a CPMI precisa ser lida, porque ela já existe. Existem assinaturas necessárias e até sobejando para acontecer. Ela já existe, precisa ser lida. E o presidente Pacheco já deu declarações, inclusive na mesa do Senado, gravou com o Cleitinho, gravou com o senador Girão, recebeu o Nicolas Ferreira, falou que vai instalar, mas agora aparece a notícia de que ele vai com Lula para a China, não é? Penso que é um comunicado que todos nós do Congresso Nacional e o povo poderíamos receber de uma forma oficial. Mas, se o presidente diz que está indo à China, por isso vai acontecer a reunião do Congresso Nacional no dia 18, exatamente na volta dele da viagem com o presidente, e dia 18 nós teremos lida a CPMI do Congresso Nacional, a CPMI do dia 8 de janeiro, não é? Que eles chamam de atos antidemocráticos e chamam as pessoas de... Bom, essa é a informação que eu tenho e que é a informação que está posta até esse momento. Tá ok, gente? Então, ao invés do dia 11, passa-se para o dia 18, a reunião do Congresso Nacional. Eu, pessoalmente, acho que a reunião do Congresso Nacional poderia acontecer com o vice-presidente presidindo a CPI, o Congresso Nacional e fazer a leitura da CPMI. Mas se o presidente resolve ele mesmo fazer, nós que já chegamos até aqui, vamos então aguardar o dia 18. População brasileira, estamos aqui com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a questão da CPMI, e a gente tem esse compromisso agora que ela será instaurada. É isso? É isso. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao presidente Rodrigo Pacheco, que já deu um balizamento de quando vai ser realizada essa sessão, esperada pelo brasileiro, porque a legitimidade de uma investigação dessa, não tem dúvida que é uma CPMI, porque as duas casas foram agredidas desses ataques deploráveis do dia 8 de janeiro. Então, agradecer ao presidente que já deu um balizamento e agora vai confirmar para a gente a data da sessão onde vai ser lido o requerimento dessa importante investigação para saber exatamente quem é que está por trás, quem foi que fez, quem é inocente, quem é culpado desses ataques. Transparência. Bom, quero agradecer a presença do senador Cleitinho, meu conterrâneo de Minas Gerais, o senador Eduardo Girão, que é muito atuante aqui no Senado Federal. A gente já vem tratando desse tema e essa reivindicação, esse apelo deles é muito constante em relação a essa questão. É muito bom que a população saiba que, como se trata de uma comissão mista das duas casas, é preciso que haja uma sessão do Congresso Nacional, porque às vezes as pessoas nos veem no dia a dia uma sessão do Senado onde não pode ser lido um requerimento do Congresso Nacional. Então nós estamos definindo logo após o feriado de Semana Santa, deve ser entre o dia 11 e 14 de abril, uma sessão do Congresso Nacional. É preciso que a gente possa fazer uma apuração isenta, equilibrada, já visto que é uma comissão parlamentar de inquérito. Então, tendo o fato determinado, com todas as assinaturas que sejam suficientes, evidentemente não cabe a mim, como presidente do Congresso, qualquer outra interpretação que não seja o cumprimento com a leitura da CPMI. Esse é o encaminhamento que a gente vai dar, quero parabenizá-los pelo trabalho realizado e vamos estar juntos porque o Brasil precisa de união, ainda que a gente pense diferente em diversos aspectos, é muito importante que em relação a temas, que são temas de defesa da democracia, de combate à fome e miséria, de geração de emprego, a gente esteja unido. Obrigado. Abraço. Obrigado. Perfeito. E certamente outros senadores também receberam um ofício da mesa dando 48 horas, repito, dando 48 horas para confirmar a assinatura na CPI requerida pela senadora Soraya. Eu a assinei.
E não tenho nada contra a manutenção da minha assinatura. Mas eu queria saber qual é o fundamento regimental para dar 48 horas para que o senador confirme o que assinou. E vou adiante. Se a mesa assumisse o compromisso de, em 24 horas, convocar o Congresso, eu poderia dizer que seria uma, entre aspas, intimação de boa-fé. Por quê? Porque eu também sou signatário da CPMI. E quero dizer publicamente, eu prefiro a CPMI. Por quê? Porque eu acho que é um dever do Congresso Nacional. A invasão do dia 8 não foi só no Senado. Foi no nosso Congresso, assim como nos Estados Unidos foi no Capitólio. Lá, quem está investigando é o Congresso. E aqui eu acho que as ações e omissões que cercaram aquele lamentável, repulsivo episódio, que tem que ser esclarecido, a obrigação é do Congresso. Por isso eu firmei a primeira, mas prefiro a segunda. Mas não estou dizendo que não quero a primeira. Agora, eu não sei quando é que o Congresso vai se reunir. Vamos ser bem claros. O que nós estamos esperando? Que haja desistências? Lá na Câmara? É o que a imprensa está divulgando. Ou só eu que li esse jornal? O que a imprensa brasileira divulga é que o governo está fazendo força para retirar assinaturas de deputados na CPMI do dia 8 de janeiro. Isso é público, notório, não é nem calúnia nem injúria o que eu estou falando. É de domínio público, é consabido. Então, eu não sei quando é que o Congresso vai se reunir para ler o requerimento. E não quero pensar, mas penso que há quem diga ou suponha que nós vamos esperar uma data conveniente. Para quem? A especulação corre. Então, eu queria formular a seguinte questão de ordem. Com base em que dispositivo do regimento a mesa me conferiu e a todos aqueles que assinamos a CPMI proposta pela senadora Soraya Tronic no dia 9 de janeiro, por que eu tenho 48 horas para confirmar? Com base em quê? Isso é uma intimação? Eu não denunciei que a assinatura não é minha. Já aconteceu aqui. A senadora Rose de Freitas denunciou que não tinha assinado o que tinha sido apresentado. Eu ratifico que eu assinei as duas. Não tenho por que não assinar a primeira, não manter a minha assinatura. Mas eu acho estranho. Estabelece um prazo para confirmar e não fixa o prazo para o Congresso se reunir e nós tomarmos conhecimento se existe ou não um requerimento de CPMI. Então, eu adiciono à questão de ordem uma questão até de equilíbrio. Eu não aceito 48 horas para ratificar o que eu assinei e não denunciei. O ônus da dúvida, nesse caso, é de quem tiver a dúvida. Eu estou aqui dizendo, assinei, não tenho por que não manter a assinatura. Se tem que renovar o pedido, não pode me dar 48 horas. Segundo, eu aproveito para perguntar quando é que nós teremos a primeira sessão do Congresso, que é, por usos e costumes, o momento para a leitura do requerimento da CPMI, que tinha até há pouco, de senadores, 33 assinaturas, portanto, mais do que o suficiente, e de deputados federais, também mais de 180, portanto, número suficiente. Se estou esperando que alguém retire, eu não estou esperando. Eu acho que nós temos o dever de promover essa investigação e reiterei isso há poucos minutos
na primeira reunião da nossa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, presidida pelo nobre senador Renan Calheiros, e na mesma ocasião alertei para a importância da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência, que, com a eleição do seu presidente, do presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, passará a poder se reunir, reiterando aqui o meu pedido para que o documento que o GSI encaminhou, por solicitação minha, que presidia a CRE e a CCAI, no dia 20 de janeiro, que respondia à nossa indagação sobre o que houve de troca de mensagens entre o dia 2 e o dia 8 de janeiro, entre as agências que integram o SISBIN, que esse documento, que está hoje com a tarja de reservado, tenha esta cláusula de reserva revogada pelo GSI. Muito obrigado, presidente.